Bom dia, me chamo Antônia. Vou explanar para vocês agora as dúvidas mais recorrentes da Coordenadoria de Hospedagem Diárias e Passagens. A Coordenadoria de Hospedagem Diárias e Passagem é responsável por todas as viagens ocorridas na Unifespa, seja de servidores, convidados, colaborador eventual, viagens em geral, todas que passam pelo Sistema de Concessão de Diárias e Passagem, SCDP. O cadastro no SCDP de afastamento sem ônus ou com ônus limitado sem diárias e passagens. O crivo dessa proposta será de responsabilidade da chefia imediata. Se, de acordo com o cadastro da proposta, a PCDP deverá conter todas as documentações pertinentes conforme as demais viagens, mas declaração de renúncia do recebimento das diárias. É comum ultimamente recebermos dúvidas referente cadastro PCDP de pessoas que vai se afastar sem diárias e sem passagens. Esse crivo, quem vai estar respondendo para vocês é a chefia imediata dele. Introdução dos perfis e suas competências, proposta, solicitante de viagem, solicitante de passagem, proponente, autoridade superior, ordenador de despesas, ministro DFC. Proposta de concessão de diárias e passagens. Proposta é o cadastro no SCDP, em que deverão constar os dados do proposto, as informações do deslocamento, as justificativas da missão, os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros. Essa PCDP deverá estar conforme os anexos. Vamos conhecer um pouco dos perfis. Proposto: aquele que realizará o afastamento a serviço nacional ou internacional no interesse da administração pública. Ele é o responsável pela fidelidade das informações fornecidas. O solicitante de viagem é um servidor designado no âmbito de cada unidade demandante, responsável pela conferência e inclusão no SCDP de todas as informações relativas ao cadastramento da solicitação, da alteração, do cancelamento, da antecipação, da prorrogação, da complementação e da prestação de contas da viagem. Solicitante de passagens, servidor lotado na Coordenadoria de Hospedagem Diárias e Passagens, CHDP, responsável por realizar a cotação de preços conforme as justificativas e demandas do solicitante de viagem, de voos nacionais e internacionais, bem como efetuar a reserva de melhor preço, encaminhar para aprovação superior e acompanhar a emissão dos bilhetes por meio da agência de viagem ou diretamente das companhias aéreas credenciadas. Como todos já sabem, atualmente estamos trabalhando com agenciamento. Compra direta está temporariamente indisponível. Proponente, servidor formalmente designado, responsável pela avaliação da indicação do proposto e da pertinência da missão, bem como pela ponderação da análise de custos-benefício e aprovação tanto da viagem quanto da prestação de contas. Autoridade superior é responsável pela aprovação das viagens internacionais ou as excepcionalidades. Ordenador de despesas da unidade, autoridade nomeada como tal, investida de competência legal para autorizar ou rejeitar a emissão de empenho e o pagamento da despesa previsto na PCDP, em conformidade com a legislação e as aprovações superiores. O fluxo no CIPAC. A solicitação no CIPAC, feita pelo proposto, depois vai para o cadastro do processo, que poderá ser feito cadastro do processo, código 028.1, tipo de documento, você coloca escrever documento, carregar modelo, que vai estar abrindo para você a requisição, formulário de diárias e passagens. Escrever, preencha a requisição, anexa os documentos pertinentes, marca todos os assinantes e, importante, que comunique o solicitante de viagem do setor que irá cadastrar a proposta no SCDP.
Após a ocorrência da viagem, você irá no mesmo processo, preenche o relatório, anexa a declaração de comparecimento e os bilhetes da viagem quando se tratar de viagem aérea. Vamos agora conhecer o fluxo no SCDP. Proposto, solicitante de viagem, solicitante de passagem, proponente, autoridade superior, ordenador de despesas, DFC. O proposto irá cadastrar sua requisição no CIPAC, como acabei de falar para vocês. Essa requisição é interessante que comunique o solicitante de viagem após o cadastro, para que ele cadastre no Sistema de Concessão de Áreas e Passagem SCDP. Após cadastrar, ele irá encaminhar para o solicitante de passagem quando houver necessidade de compra de passagens. O solicitante de passagem irá encaminhar para o proponente. O proponente irá fazer análise do custo-benefício e pertinência da viagem. Se de acordo, aprova e essa vai para a autoridade superior se tratar de excepcionalidades. Se não, irá direto para o ordenador de despesa, que após, diante de concordância, irá para a DFC. Viagem internacional, praticamente o mesmo fluxo. O que altera é que viagem internacional, após o ordenador de despesa, ela vai para o ministro, autorização do ministro. Somente após a aprovação do ministro que ela retorna para a DFC. Temos perguntas? Alguém me perguntou como estão as viagens da administração por conta do coronavírus. Algumas restrições? Sim. Saiu uma nota, uma instrução normativa da administração superior e da comissão, proibindo todas as viagens até segunda ordem por tempo indeterminado, ficando somente algumas, provavelmente somente para fiscalização de obras ou sob segunda ordem da autoridade superior. Outra pergunta. Há possibilidade de reembolso de passagem dos servidores como funcionário no procedimento? Não entendi a pergunta. Se há reembolso de passagem, como funciona o procedimento? Sim. Existe reembolso de passagem para instituição. Se o proposto fez uma compra de uma passagem e não pôde viajar, como no caso do momento, existem as peculiaridades, casos a casos. Nesse caso do momento, as restituições de valores vão ser quase todas por total, sem nenhum ônus para a universidade. Quais os servidores podem solicitar acesso ao SCDP? Todos os servidores podem estar solicitando. Essa solicitação é feita por meio de processo. Isso eu iria falar um pouco mais à frente, mas já vou adiantar para vocês. Essa solicitação é feita via processo, por meio de preenchimento de um formulário, contendo todos os dados e autorização da chefia imediata do setor, bem como o preenchimento do termo de compromisso de acesso ao sistema. Esse processo será encaminhado para o gabinete, onde quem irá fazer a análise e dar o acesso é o gestor setorial. Pronto? Sempre faço minha solicitação pelo SCDP, por isso pergunto, há um motivo especial para solicitar via CIPAC? Sim. Primeiro porque nem todos os servidores têm acesso ao sistema, o SCDP. Nos casos de convidados, colaborador eventual também não teria como eles estarem preenchendo. E segundo, não tem como estarmos guardando a documentação necessária para estar anexando se a gente não estamos mais utilizando praticamente processo físico. Então, se não fosse por
sistema eletrônico, o CIPAC, teria que ser físico. Por quê? Porque precisa da documentação para anexar no sistema de concessão de diárias e passagens. Por isso que tem que ter, seja físico ou eletrônico, toda a documentação, e esse preenchimento do proposto tem que ser feito em um dos dois, para que somente assim, diante disso, o solicitante de viagem possa estar cadastrando no SCDP. Obrigada. Eu já apresentei para vocês o fluxo para a concessão de afastamento de áreas e passagem, eu me antecipei um pouco no CIPAC e também na concessão de diária do sistema do SCDP, então vou adiantar. Qual a competência para o acompanhamento do fluxo das viagens das PCDPs no SCDP? Essa competência é exclusivamente do solicitante de viagem, e isso é legalmente determinado. É comum recebermos a solicitação para acompanhar, para verificar onde está, sem nenhum problema, a gente sempre auxilia, mas é de competência do solicitante de viagem. As principais legislações vigentes é o Decreto 5.992, de 19 de dezembro de 2006, perdão, lá em cima está mais que 2006, mas em 2006, nesse decreto você vai estar encontrando os valores das diárias e passagem de acordo com o cargo, com a função, com o tipo de proposto. O decreto 10.193, de 27 de dezembro de 2019, que estipula os prazos. Portaria 204, de 6 de fevereiro de 2020, do MEC. E a nossa instrução normativa, que, como eu já falei para vocês, a 1 de 2020, que está sendo alterada conforme essa portaria 204, de 6 de fevereiro de 2020, do MEC. Além dessas, existem outras legislações também, mas são os casos à parte, são somente as peculiaridades. Valores referentes às diárias será de acordo com o proposto, cargo, função, cidade, conforme pode ser observado nos anexos do decreto 5.5992, como acabei de falar para vocês. Dúvida referente aos procedimentos de responsabilidade do solicitante de viagem, legislação, consulte tutorial e as demais orientações na documentação de apoio do SCDP. A gente sempre recebe solicitação de dúvidas de como preencher, como solicitar uma viagem, como isso que eu acabei de estar passando para vocês. O que acontece? Nós não somos responsáveis por solicitação de viagem. Obrigatoriamente não temos que estar tendo conhecimentos, porém, como a gente tem conhecimento, é um prazer sempre estar tirando a dúvida de vocês, mas eu solicito que vocês, todos os usuários, consulte a documentação de apoio. Aqui tem de acordo com cada perfil que já foi apresentado para vocês, tem tutorial, tem legislação pertinente. O que vocês quiserem estar sabendo, todas as informações pertinentes estão na documentação de apoio do sistema. Além da documentação de apoio, sempre que surge algo novo, o sistema comunica a todos os usuários. Como vocês podem ver aqui, ó, mensagem do sistema. Procedimento para cadastro. Esse aqui é um comunicado novo. Eu não tinha acessado ainda, que eu deixei para mostrar para vocês. Sempre que surge algo novo do sistema, da legislação, somos informados por meio desse campo aqui, mensagem do sistema do SCDP. Como, por exemplo, recentemente a gente foi questionado por que o sistema, o SCDP, foi alterada a legislação das excepcionalidades, como, por exemplo, anteriormente era acima de 10 diárias para solicitação de autorização da autoridade superior, foi reduzido pelo decreto 10.193 para acima de 5 diárias. Porém, o sistema continua lá
acima de 10 diárias. Aqui também saiu esse comunicado informando que o sistema leva um pouco de tempo, porém ele já está sendo estudado e alterado aos poucos. Pediu que todos os solicitantes aguardassem, porém já seguisse a legislação. Observação: é de responsabilidade do solicitante de viagem o acompanhamento da PCDP. Procedimento para abertura e reforço de empenhos de diárias e passagem. Solicitação de abertura ou reforço de empenhos de diárias deverão serem encaminhadas diretamente para o ordenador de despesas. Porém, quando se tratar de solicitação de abertura ou reforço de empenhos de passagens, deverá obrigatoriamente passar antes pela Coordenadoria de Hospedagem, Diárias e Passagem, que é quem fiscaliza, verifica o saldo o quantitativo de passagens e o saldo orçamentário disponível de acordo com o contrato com a agência. Solicitação de abertura ou reforço de empenho de passagem na modalidade compra direta. No momento, não estamos utilizando essa, porém, poderá ser reativada a qualquer momento e ela também, como diários, é encaminhado diretamente para o ordenador de despesa. Todos os processos, obrigatoriamente, deverão conter a indicação da estrutura orçamentária e confirmação desta pela CEPLAN. Por quê? Não é obrigatoriedade da Coordenadoria de Hospedagem, Diárias e Passagem verificar essa estrutura, como PI, PTRES, a ação, valores. Se não tiver saldo no PI, a coordenadoria não vai ter acesso a essa informação. Somente o setor solicitante, a Secretaria de Planejamento e a DFC. Esse fluxo irá retardar bastante se não vier com todas as informações pertinentes, necessárias e corretas. Perdão. Sugiro. O mais correto é que façam os controles dos empenhos de diárias e passagens. O sistema, ele mostra para vocês o saldo de empenho, o saldo utilizado, o saldo CIAF. Porém, se não houver esse controle, as pessoas vão acabar se perdendo. Por quê? Se você cadastra, se você tem 5.000 no seu saldo de empenho, você cadastra 7 diárias com valor superior a 5.000, a 8.000. Se tiver saldo no empenho, ela vai passar provavelmente. Porém, quando chegar na Diretoria de Finanças e Contabilidade, ao chegar ao limite de 5.000, vai ser paga somente as diárias que corresponderem a esse valor. Se ultrapassarem, elas vão ser devolvidas, porque não tem saldo suficiente no empenho e ninguém tem como ter acesso a essa informação além do solicitante de viagem por meio desse controle. Esse aqui é o da PROAGE, podemos estar usando somente como um modelo para que cada um possa criar o seu. Não necessariamente tem que ser dessa forma. Não está dando para visualizar bastante. Pode fazer assim. Está bastante minúsculo. Obrigada. Aqui é o empenho. O saldo utilizado na PROAGE só foi cadastrada uma PCDP este ano, foi a do Manuel Francelino, período da viagem, número da PCDP e o saldo utilizado de diárias. Isso é o que ele ia receber. A viagem foi cancelada devido à pandemia e o valor que foi descontado vai ser retornado para o empenho dele. Por quê? Porque não foi pago ainda. Então, isso é necessário que você controle isso. Por quê? Porque se ele tivesse sido pago, aqui está mostrando que tem um saldo de 9.000. Foi descontado 9.000, 49,37. Então, você ia ficar com um saldo inferior. Você ia estar descontando 8.000 e pouco. É necessário colocar também. Não estou conseguindo levar...
Quando você fizer remanejamento, principalmente de passagem, também é bom que você tenha esse controle. O que acontece bastante é solicitado o cadastro de diárias. As diárias chegam com bastante antecedência, mas não tem saldo no empenho. E essa só retorna após o remanejamento do empenho e posteriormente à ocorrência da viagem. Então, isso não pode estar acontecendo. Por quê? Porque as viagens obrigatoriamente têm que serem utilizadas, pagas e utilizadas antes da ocorrência da viagem. Proposto, se não receber a diária, consulte o solicitante de viagem, porque a viagem só deverá ocorrer se após o pagamento destas. Então, essa tabela foi só um modelo para que cada solicitante de viagem de cada setor utilize como modelo, faça o controle do seu empenho, porque não vai ser aceito justificativa de cadastro de PCDP posterior à ocorrência da viagem, devido a saldo insuficiente no empenho, porque é de obrigação do solicitante de viagem de cada setor que tenha o controle para que as viagens sejam atendido o prazo legal de cadastro. Procedimento para solicitação de restituição de passagens rodoviárias. Todos os empenhos abertos no ano para restituição de passagem rodoviária deverão obrigatoriamente serem vinculados no SCDP e encaminhados para a DFC no ano vigente. É comum também, é recorrente esse problemas e perguntas. Solicitei abertura de empenho para pagamento de diárias no ano passado, porém a DFC não pagou. A DFC não tem como estar pagando se o solicitante de viagem não vincular e encaminhar essa PCDP. E não ocorrendo isso no ano vigente, gera vários problemas, inclusive infringir a legislação para que a DFC esteja efetuando o pagamento dessas restituição de valores posteriormente. Além de você vai estar perdendo o orçamento do ano anterior, que foi feita a abertura do empenho nominal, e tendo que utilizar o orçamento do ano posterior. A documentação necessária para a solicitação de restituição de passagem rodoviária, fluvial, marítimo ou ferroviário, ofício de solicitação, contendo a indicação da estrutura orçamentária. Obrigatoriamente tem que ter a proposta lá, PCDP, em anexo, os bilhetes e um formulário devidamente preenchido. Esse formulário é que contém o nome do proposto, o endereço, o CPF, porque o SCDP não tem acesso a essas informações via SCDP, somente o solicitante de viagem e a coordenadoria de diárias e passagens. Então, isso proíbe que eles consigam estar efetuando o pagamento sem ter que ir atrás da informação. Por fim, o acesso ao SCDP. Essa solicitação, essa informação que está descrita no último slide, é o que já foi feito, a pergunta anteriormente. É como deverá ser feito a solicitação do acesso ao SCDP, que deverá ser feito por meio de processo eletrônico, com o preenchimento do formulário e termo de responsabilidade, em seguida encaminhada para o gabinete, onde o gestor setorial, que atualmente é o Manuel Júnior, ele irá liberar o acesso ou não, e deverá ter a autorização da chefia imediata do setor. Só um minuto que tem mais uma pergunta. Tá, essa pergunta que foi feita já foi respondida anteriormente, então não há necessidade de repeti-la. Eu agradeço a atenção de vocês, peço que curta a página, compartilhe e siga. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com a Coordenadoria de Hospedagem, Diárias e Passagem. Obrigada.